Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Gálatas, no seu capítulo de número 6, e no versículo de número 7, que diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Só até aí. Aleluia. O livro de Gálatas é um livro interessante, porque fala, né, de Paulo pregando para o pessoal de Gálatas, a igreja de Gálatas, né? Então, Paulo ele começa a exortar, Paulo começa também a orientar como exortar. Ele chama a atenção da igreja de Gálatas, da carta de Gálatas, para o povo, para que o povo venha se atentar mais para fazer a vontade de Deus e não viver somente sobre a lei de Deus, porque o povo estava mais preocupado em quê? Estavam mais se preocupando mais na lei do que no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas a igreja de Gálatas estava vivendo naquele regimento da lei. Por exemplo, se a lei dizia que não poderia fazer tal coisa porque era pecado, eles não faziam porque estavam apenas temendo a Deus, mas estavam com mais medo de desobedecer à lei de Moisés. O próprio Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. Ou seja, após o sacrifício de Jesus e após ele ter ressuscitado, não vivemos mais debaixo da lei. Não estamos mais vivendo num tempo de olho por olho e dente por dente. Jesus veio para mudar as leis. Jesus veio para também se fazer lei. A justiça está com Jesus. A justiça está na mão do Todo-Poderoso. Não somos nós que devemos fazer justiça com as nossas mãos. Não devemos fazer justiça do nosso jeito, como está escrito na lei, mas apenas para passar para Jesus, para que Ele faça justiça conforme a vontade dEle. E Paulo estava pregando diariamente para a igreja de Gálatas sobre isso, falando também sobre a circuncisão, porque era algo que estava sendo imposto para o povo fazer. Algo que Jesus já pagou um preço por isso. Nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Não estamos mais vivendo sobre as leis mosaicas, as leis de Moisés, as leis que no Velho Testamento o povo vivia. Aquilo já se passou. Jesus veio trazer uma outra ordem para o povo, trazer um outro regimento para o povo. Então o apóstolo Paulo ele começava a exortar a igreja de Gálatas, ele começa a falar para o pessoal que eles estavam temendo mais a lei do que a Deus. Eles estavam temendo mais desobedecer a lei com medo da punição dos homens do que obedecer a lei de Deus, obedecer a Deus, e não estavam temendo a punição de Deus sobre a vida deles. Mas se vocês me perguntarem o que significa lei, lei é um conjunto de normas para que a sociedade venha se viver em harmonia, venha se manter em um estado saudável. Por exemplo, você sabe que não pode atravessar no farol vermelho, você não vai atravessar. Se você está dirigindo, você não vai passar o sinal vermelho, é uma lei, ou seja, para ter uma ordem. Ou seja, o povo estava tão obcecado em obedecer a lei dos homens, obedecer os homens, do que obedecer a Deus.
estavam mais temendo o homem do que temendo a Deus. E nós devemos temer e estremecer apenas para um Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que o diabo teme e treme diante da presença de Deus. Se até o demônio tem esse temor a Deus, e esse tremor é o mesmo que nós devemos ter. Em Isaías 2, versículo 12, se não me engano, é um capítulo que fala sobre o dia do Senhor. E a palavra do Senhor fala que o dia do Senhor será sem misericórdia, será sem piedade, será um dia de horror para os ímpios, será um dia de horror para aqueles que praticam a maldade, praticam a perversidade. E é sobre isso que Paulo também estava orientando a igreja de Gálatas, sobre a maldade, sobre a corrupção da carne, sobre tudo de maldição que a carne traz para a vida da pessoa. O que fazer para não seguir? Aí, digamos, podemos imaginar que as pessoas perguntaram: Paulo, mas o que é viver sobre a carne? Paulo começa a orientar, ele começa a dar instruções sobre o que é viver na carne. Se vocês puderem reparar no versículo 5, ele fala sobre as obras da carne, que são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tudo que nós vemos no século XXI, nos dias de hoje, Paulo já alertava muitos e muitos anos atrás. Porém, as pessoas estão vivenciando tudo isso, ou seja, sem temor nenhum à palavra de Deus. Não tem um temor, nenhum tremor diante da palavra de Deus, diante da presença do Senhor. As pessoas estão fazendo tudo de qualquer jeito, as pessoas estão vivendo de qualquer maneira. E Paulo estava alertando para aquelas pessoas, aquela igreja de Gálatas, a não viver de qualquer maneira, a não viver conforme as obras da carne. Mas podemos imaginar que aquelas pessoas perguntaram: Paulo, e como é que eu devo fazer para não andar sobre a obra da carne? O que eu devo fazer para poder alcançar o reino de Deus? E Paulo também, ele orienta as pessoas a viver sobre o Espírito, orientando o que fazer para ter os frutos do Espírito, que é o essencial para nossas vidas, é o essencial para que nós venhamos adentrar ao reino de Deus. São os frutos do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que crucificou a carne e abandonou a carne dele, abandonou tudo aquilo que afastava de Deus, deixou todas aquelas coisas que a carne dele queria fazer, deixou para trás por amor a Cristo, para poder adentrar no reino de Deus. E então o apóstolo Paulo, ele começa a falar para as pessoas: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns ao outro, tendo invejas uns dos outros. Ou seja, se você viver todas essas coisas que o fruto do Espírito oferece a você, é reino de Deus na certa. Não há lei contra todas essas coisas. O homem não vai lhe julgar se você andar com pecadores, porque certa feita Jesus estava assentado com pecadores, ensinando, instruindo. E ali a Bíblia relata que tinha prostitutas ali,
tinha aquelas pessoas que pegavam impostos e colocavam impostos exorbitantes sobre o povo. Mas o interessante é que aquelas pessoas, dentro de si, de Jesus, com a onisciência, com a onipresença, a onipotência, sabia que aquelas pessoas reconheceram os seus erros e estavam dispostas a mudar de vida, reconhecendo que aquilo que elas estavam fazendo, aquele caminho que eles estavam andando era errado, não agradavam a Deus, não agradavam os preceitos de Deus. Então eles se assentaram com Jesus. Quando elas estavam com Jesus, Jesus foi ensinando, Jesus foi orientando. Jesus não mandou elas levantarem e saírem, e muito menos levantou e foi embora. Mas Jesus ficou ali com aquelas pessoas pecadoras ensinando. E a Bíblia fala que os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês se assenta com os pecadores? E Jesus ouviu aquilo que o fariseu falou e falou: olha, eu não vim para salvar os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Jesus veio para aquelas pessoas que querem ter realmente um verdadeiro encontro com Ele, uma verdadeira mudança, um arrependimento sincero, uma sinceridade dentro de si para se transformar, para mudar a sua vida, para deixar tudo que estava de errado para trás, uma nova mudança. A palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aquelas pessoas estavam ali com Jesus com temor, com reverência, com respeito. Aquelas pessoas sabiam que quem estava ali era o Filho de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é fiel para fazer tudo e todas as coisas, aquele que é infinitamente misericordioso e bondoso, aquele que também é amor, mas que também é justiça. Será que aquelas pessoas que estavam ali com Jesus não estavam andando sobre a obra da carne? E depois que estavam ali com Jesus, não andou sobre o Espírito, tendo ali com eles o fruto do Espírito? Então aquelas pessoas estavam querendo uma mudança verdadeira com Jesus, uma transformação com Jesus, se tornar uma nova criatura, pois as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas o que é que nós deixamos para trás da velha criatura? O que há em nós ainda da velha criatura que ainda precisamos deixar para trás? O que há da obra da carne em nossas vidas que nós precisamos ainda deixar para trás? O que há em nossas vidas algo da obra da carne que não está agradando a Deus e que nós precisamos urgentemente deixar para trás? Precisamos largar para trás, deixar, abandonar, largar e deixar de mão, e andar somente no Espírito, tendo conosco dentro de nossas vidas, nossa alma, os frutos do Espírito. Porque se nós tivermos o fruto do Espírito em nossas vidas, estaremos próximos ao reino de Deus, estaremos próximos ao próprio Criador e consumador de tudo e de todas as coisas, se nós vivermos com o fruto do Espírito. Sobre todas essas coisas não há lei. As pessoas estavam preocupadas na lei porque estavam preocupadas com a punição do homem, mas mal sabia eles que pior seria a punição de Deus sobre a vida deles. Eles não estavam fazendo aquelas coisas por amor a Deus, mas estavam fazendo aquelas coisas porque o homem estava impondo sobre ele algo, que Jesus já cumpriu. Jesus levou tudo sobre ele, nossos pecados, nossas culpas, nossas enfermidades, tudo foi com Jesus. Ali Jesus veio para trazer uma outra mudança em nossas vidas. Estamos debaixo da graça. Só que esse estar debaixo da graça, como disse o pregador que veio aqui na vigília, é algo perigoso também. Porque as pessoas acham que estão debaixo da graça, podem fazer tudo a lá no tempo, desvidado, de qualquer jeito,
de qualquer maneira. Você vê que o apóstolo Paulo fala sobre inveja. E quantas pessoas estão aí com inveja dos outros? Quantas pessoas estão com inveja do que a pessoa tem, querendo o que a pessoa tem? Isso é uma obra da carne. Precisamos deixar a ira. Trabalho com atendimento, trabalho com pessoas. Tenho que controlar todos os dias para não mirar. Para não ferir palavras que venham machucar a pessoa. Para que você fale, que vá se desculpar, já foi tarde demais. Aí a pessoa vai apontar para você e falar: mas você não é cristão, servo de Deus? Aí olha o nome de Jesus indo no bolo também. Se fosse apenas o nosso nome, menos mal. Só que vai o nome de Jesus também. Aí a pessoa fala: mas você não é cristão, falando uma coisa dessa, magoando a pessoa. Mas por quê? Porque tudo aconteceu devido à obra da carne. Que obra foi? A ira. Se irou com a pessoa, desferiu uma palavra que machucou, magoou a pessoa, feriu, abateu, entristeceu a pessoa. Aí a pessoa vai olhar, vai falar: eu não vou me tornar cristão nunca, desse jeito, prefiro ter minha religião do meu jeito. E para com Deus não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor fala que não seremos salvos pela obra, mas sim pela fé. A palavra fala que aquele que no seu coração crê em Jesus e confessar e perseverar até o fim será salvo. Temos que crer em Jesus. Muitas pessoas acham que só por ser uma pessoa boa, só por ser uma pessoa hospitaleira, só uma pessoa cavalheira, uma pessoa bondosa, estará escape, estará imune do grande dia do juízo de Deus. Mas aquele que não se batizar nas águas, não nascer de novo das águas, infelizmente Jesus não pode fazer muita coisa, porque Jesus não pode voltar atrás com a palavra dele. Jesus não pode voltar atrás com a palavra dele. Se o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, pediu para João Batista batizá-lo, por que Jesus pediu? Porque Jesus, ele é o líder supremo de nossas vidas. Então ele teve que dar exemplo. Nós seguimos o exemplo de Jesus. Nós nos batizamos para poder adentrarmos no reino de Deus também. Mas também não é só o batizar, nós temos que viver, perseverar até o fim. A palavra do Senhor fala em que perseverar até o fim. Nós temos que perseverar até o fim. E nós só conseguiremos perseverar até o fim se nós vivermos apenas em espírito, abandonarmos por completo as obras da carne, a ira, a inveja, a raiva, o ódio, a mágoa, a mentira, a imoralidade sexual, a libertinagem, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que vem contra os preceitos de Deus. Nós devemos deixar também a idolatria, tudo que não agrada a Deus, nós devemos deixar, nós devemos abandonar, para que nós venhamos viver o fruto do Espírito. Aí o interessante é que eu lendo no capítulo 6, cheguei até o versículo 7, que ele fala: não se engane, Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Ou seja, se a pessoa continuar plantando maldade, vai chegar uma hora que ele vai colher maldade. Se você plantar mamão, você não vai colher abacaxi. Se você plantou mamão, você vai colher mamão. Plantou maçã, você vai colher maçã. Aquilo que você faz mal para o seu próximo, lá na frente, você irá colher. Não adianta você chegar para Deus: não, meu Deus, me perdoe, mas continuar naquela mesma tecla de prejudicando o outro. Jesus também é justo. Jesus também vai permitir algo acontecer na sua vida, porque você plantou algo. Pode se passar 2, 5, 10, 15 anos, mas você irá colher. Você irá colher no momento certo, você irá colher.
E o mais interessante é que o apóstolo Paulo fala: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, quanto mais a pessoa estiver no erro, estiver na obra da carne, estiver errando, estiver pecando contra Deus, estiver fazendo tudo aquilo que Deus não se agrada, fazendo tudo aquilo que aborrece a Deus, ele irá corromper a própria carne. E ele está corrompendo a ele mesmo. Não está corrompendo nem a mim, nem a você, mas apenas a si próprio. Então devemos ter cuidado de todas as obras da carne que estão em nossas vidas, porque isso está correndo a nós mesmos. Estamos colhendo para nós mesmos. Lá na frente, Deus irá nos punir. Por quê? Porque nós estamos plantando isso. Nós estamos plantando a obra da carne em nossas vidas. E por isso nós devemos mudar imediatamente tudo aquilo que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus fiel. Aleluia! Deus vai dar a punição adequada segundo a sua atitude. Você vê que o apóstolo Paulo foi um grande pregador, foi um homem que curou, ressuscitou, expulsou demônios. As pessoas pegavam o lenço de Paulo para levar para os enfermos, para curar. As pessoas saíram curadas, verdadeiramente. Porém, o que ele plantou lá atrás, ele também colheu. Quantas e quantas vezes Paulo foi chicoteado, Paulo foi espancado, Paulo foi humilhado, Paulo foi xingado, Paulo foi perseguido, Paulo passou fome, passou frio. Mas por quê? Porque ele plantou aqui um dia. E agora ele estava colhendo. O próprio Deus falou que ele iria saber como é sofrer por amor ao nome de Jesus. O próprio Deus falou para ele. Ele não escapou de toda a maldade que ele fez o povo de Deus passar um dia. Se passou anos e anos. Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo se batizou, aceitou Jesus, se batizou, começou a pregar, mas aquilo que ele plantou lá atrás, ele começou a colher também. Paulo recebeu 50 chibatadas. Paulo foi preso. Fizeram Paulo passar fome. O livro de Atos fala que Paulo perseguia os cristãos, matava, torturava. Quando um homem chamado Estevão foi apedrejado, quem estava lá também no meio deles? Paulo estava lá. Quando era chamado de Saulo, ele estava lá também, naquele meio. Então, tudo que Paulo plantou, ele colheu. Por que será diferente em nossas vidas? Se Jesus, que fez Jesus, só fez coisas boas, também sofreu por amor ao Pai que está no céu, imagina nós, que somos maus, que somos pecadores, que pecamos 24 por 48 diante de Deus. Imagine nós. Com certeza nós iremos sofrer, mas por quê? Por causa daquilo que colhemos, por causa nossas escolhas que nós fazemos no passado, aquilo que nós plantamos. Se eu não me engano, no livro de Lamentações, Jeremias fala: do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, se queixa de suas próprias falhas. Do que se Israel se queixava? Israel era constantemente invadida. Mas quem permitia Israel ser constantemente invadido? O próprio Deus. O próprio Deus que permitia que Israel fosse invadida, Israel fosse destruída. Era a permissão do próprio Deus. Mas por quê? Por causa dos seus próprios pecados. Por quê? Idolatria. Acredito eu, podemos imaginar que o que mais Deus falava para o povo, que Jesus falava para o povo, era a idolatria. E era aquilo que o povo mais pecava, era a idolatria. Era um povo muito idólatra. E por isso Deus permitia punição. O povo plantou, e no momento certo colheu.
para a corrupção da própria carne. O próprio povo pagou um alto preço por seus pecados, pelas suas falhas e seus erros. O apóstolo Paulo fala, a obra da carne também idolatria. O povo era idólatra, adorava os deuses. Deus deu uma ordem direta para o servo dele, Moisés, para falar com o povo: quando entrarem na terra de Canaã, não se corrompam com os deuses deles. Depois de Moisés, Josué falava também a mesma coisa: não se corrompam com os deuses daquele povo. É a primeira coisa que o povo faz quando não tem um líder para orientar, quando não tinha mais Moisés, não tinha mais Josué, o povo ia para a idolatria. E era por isso que Deus permitia tantas coisas acontecer no meio daquele povo. Por isso que Deus permitia que aquele povo pagasse um alto preço. Agora, podemos imaginar quantas pessoas pagaram um alto preço por esse pecado. Quantas famílias perderam seus entes queridos em guerras, espada. Imagina as pessoas perderem seus filhos, suas filhas, seus netos, por causa de uma guerra que poderia simplesmente ser evitada como não pecando, não idolatrando, orientando o povo, um chamando a atenção do outro: olha, o que você está fazendo é errado, não faça isso, não faça altar para esse Deus aqui que você adora, não faça, está errado, não faça isso. Nós temos um Deus que nos libertou do Egito naquela época, quando nós clamamos, nós pedimos, nos tirou do Egito com mão forte. Nós temos um Deus que nos deu uma terra que emana leite e mel. Nós não precisamos disso. Mas o povo se esqueceu de Deus. O povo abandonou, virou as costas para Deus, por causa dos seus próprios pecados. A palavra do Senhor fala que um abismo chama outro abismo. E um abismo foi chamando outro abismo. Não foi o pecado da idolatria, foi o que? A desobediência. Israel teve muitos profetas que falavam o que Deus não mandou falar. Tem um homem na Bíblia chamado Jeremias, que ele combateu firmemente contra isso. Deus mandava para Jeremias falar uma coisa, Jeremias falava tudo que Deus mandava ele falar. E aí vinha outro falso profeta e falava: não vai ter guerra não, vai ter tempo de paz. Ou seja, Deus não mandava aquele profeta falar, e ele falava. A desobediência, a rebeldia. E Ezequiel fala muito em casa rebelde. Israel se tornou uma casa rebelde. Deus já estava com uma ira tão grande sobre Israel, que passou a chamar Israel de casa rebelde. Mas qual o tamanho, a ira de Deus para o povo, o tamanho, a tristeza e a insatisfação que eles estavam com o povo. Mas por quê? Porque estavam praticando a obra da carne, estavam vivendo ali a qualquer maneira, de qualquer jeito. E nós sabemos que para fazermos as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Para seguirmos a Deus, nós devemos renunciar a muitas coisas. Muitas coisas que nós fazíamos no passado devemos deixar para trás. Devemos mostrar para as pessoas lá fora que nos observam que nós mudamos. Nós somos diferentes. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas mudadas. Somos pessoas que estamos dispostas realmente a viver o amor de Jesus, para viver tudo aquilo que Jesus quer que venhamos viver. Deixar para trás tudo aquilo que nós fazíamos antes. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não matava mais. Não existe nem pecado grande, nem pecado pequeno. Não tem meio pecado, não tem pecado médio. Não existe pecado mais ou menos. Tudo é pecado. Se a pessoa roubar 5 centavos e roubar R$1 milhão, para Deus é pecado igual. E tudo isso nós devemos transformar, mudar, através da palavra do Senhor.
O apóstolo Paulo ele fala: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Pronto. Aqui Paulo já estava ensinando, instruindo o povo de Gálatas para onde andar, para onde caminhar, para adentrar no reino de Deus, para viver uma vida eterna e feliz ao lado do Senhor, do Criador, grande Criador de tudo e de todas as coisas. Glória a Deus. Paulo falou: olha, é o seguinte, se vocês viverem na obra da carne, vocês estão se corrompendo a si mesmos, vocês não estão me afetando em nada. Vocês estão caminhando por suas próprias pernas para a punição eterna. Vocês estão caminhando por suas próprias pernas para o abismo. Mas se vocês quiserem realmente viver eternamente ao lado de Deus, andem no Espírito. Vocês irão viver eternamente ao lado do Criador. Andem no Espírito, que vocês irão viver eternamente ao lado do Pai. Um lugar que não haverá mais dor, um lugar que não haverá mais tristeza, um lugar que não haverá mais angústia, um lugar que as ruas são de ouro e pedras preciosas, um lugar que você vai ter uma casa de ouro, um lugar que você haverá paz, 100% de paz, um lugar de plena felicidade, um lugar que você não irá mais sofrer, um lugar que você não irá mais sentir dor, um lugar que a depressão não existe, um lugar que a ansiedade não existe, um lugar que a tristeza não existe, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Mas para isso você tem que pagar um preço para isso. Se vocês repararem que tudo que Deus promete para nós é real, verdadeiro, sim, mas devemos pagar um preço para isso. Não é de graça. Deus não vai dar nada para nós de mão beijada, se nós não nos esforçarmos, se nós não fizermos a nossa parte, se a gente não colaborar para adentrar no reino de Deus. A palavra do Senhor fala que a salvação é individual. Eu não posso salvar vocês podem me salvar. É cada um lutando, cada um batalhando para obter a sua salvação. É cada um caminhando juntos, cada um caminhando no mesmo barco, cada um lutando para conseguir a vida eterna ao lado do Criador. É cada um de nós que estamos aqui nos esforçando, buscando a melhoria, buscando a melhora todos os dias, buscando ser pessoas melhores todos os dias. Tem uma passagem, se eu não me engano, 2 Coríntios, que Paulo fala algo interessante, que ele fala o seguinte: nem que eu fale a língua do homem e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Por mais que ele cure, por mais que Paulo ressuscite, por mais que Paulo faça muitos milagres, se ele não tiver o dom do amor, nada disso servirá. O grande sacrifício de Jesus foi uma grande prova de amor que Jesus teve para com a humanidade. Porque se não fosse Jesus para morrer por mim e por você, o que seria de nós sem Jesus em nossas vidas? O que seria de nós se Jesus não viesse nos dar um escape de salvação? O que seria de nós se Jesus não morresse por nós para nos dar uma esperança, para nos dar um escape para poder termos a salvação? Será que nós iríamos se importar passar tudo isso sem Jesus em nossas vidas, sem Jesus ao nosso lado? Será que nós iríamos mesmo suportar tudo? Jesus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, mas para isso é preciso nós renunciarmos a nós mesmos. A palavra do Senhor fala que aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me.
Mas Jesus ele não obriga a você a seguir. Ele te dá uma escolha, ele te dá uma opção. Jesus não é autoritário. Você tem o livre-arbítrio para fazer todas as coisas que você quer. Porém, se você andar na obra da carne, você vai pagar um alto preço. Se você andar na obra da carne, há uma punição para você. Mas se você andar no Espírito, há uma recompensa para você. Naquele grande dia o Senhor ia falar: venham benditos de meu Pai, para a alegria do meu Senhor, do seu Senhor. Imagina ser ouvido do próprio Deus. Olha, você fez, eu vi que você fez lá na terra, meu servo, venha para cá, fica aqui à minha direita, fica ao meu lado. Você passou, tudo vai valer a pena um dia, toda a renúncia, todo esforço, tudo que você está relutando para não fazer hoje, tudo que você está lutando, abrindo mão de fazer o que gosta, por amor a Cristo, Ele irá te recompensar, pois Deus sabe o esforço que você está tendo para largar a obra da carne, para largar a carne pecaminosa, para viver somente em Espírito, para obter os frutos do Espírito. Deus está vendo tudo, Deus está contemplando tudo que você tem feito. E o apóstolo Paulo continua falando no versículo 8. No versículo 8: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Ou seja, o apóstolo Paulo fala: não se cansem de fazer o bem. Pode extrapolar de fazer o bem, pode fazer o bem em excesso, pode fazer o bem. Faça o bem, que no momento certo você irá colher coisas boas. Como eu falei mais cedo, se você fizer mal a alguém, se você fizer coisas ruins para alguém, uma hora alguém vai fazer algo ruim contra você. A colheita é certa. A colheita é certa. O preço você vai pagar. Esse dia eu estava falando com a missionária que tinha uma pessoa que é difícil de se lidar e tal, né? E aí, essa pessoa no trabalho começava a perseguir ele. Aí eu falei: a colheita é certa, ele não faz tantas coisas erradas também. Chegou a vez dele também de colher. E aí, vai reclamar de Deus? Ah, mas Deus, eu só me perdoe, mas agora é tarde. Agora você tem que pagar seu preço. Quando você compra no mercado com cartão de crédito, você vai comprando, chega no final do mês, chega dia 30 que a fatura fecha, ganhei um boleto. Você tem tanto a pagar, você tem que pagar. Senão você vai pagar um preço, não vai ficar sujo, aquela coisa toda, né? Com Deus é a mesma coisa. Se você ficar fazendo errado constantemente, vai chegar a fatura no final do mês. Vai chegar uma conta. Aquele que o homem semeia, aquilo ele colherá. Tudo que o homem semeia, aquilo ele colherá. Então era isso que o apóstolo Paulo ele estava orientando o povo. Era isso que o apóstolo Paulo estava aconselhando, exortando, podemos dizer assim, dando um puxão de orelha no povo, para que o povo venha fazer o que era certo, não fazer as coisas temendo com o homem. Estavam vivendo sob a lei porque estavam temendo com o homem, estavam temendo a punição do homem, mas eles se esqueceram de fazer as coisas por temor a Deus, por amor a Deus. Eles estavam esquecendo que apenas viver somente na lei não iria ter a salvação. Teria que ter o fruto do Espírito. Não adiantava nada eles seguirem a lei, mas andar sobre a obra da carne. Não iria adiantar muita coisa.
Não iria adiantar nada ele se circuncidar, não iria adiantar nada viver nas leis de Moisés, se ele andasse ainda segundo as obras da carne, segundo todas essas coisas que Paulo estava fazendo. Então, Paulo ele sempre estava exortando a igreja de Gálatas, orientando e ensinando, para que aquelas pessoas viessem ter um arrependimento sincero, um arrependimento convicto de que não iria viver mais aquela vida pecadora, aquela vida de erro, de falhas, aquela vida de fazer tudo de qualquer jeito, de fazer tudo de qualquer modo. Eles queriam, Paulo orientava para que eles viessem fazer as coisas certas por amor a Cristo, para valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, sofrendo por mim, por você e por cada uma daquelas pessoas naquela época, para os gentios. Jesus pagou um alto preço para poder salvar a humanidade. Jesus poderia estar muito bem ao lado de Deus, só observando tudo. Jesus poderia estar lá no trono dele, mas ele veio à terra para ensinar. Jesus veio à terra para instruir, para salvar as pessoas. E muitas pessoas não davam crédito a Jesus, não davam o crédito devido a Jesus, por tudo que Jesus tinha feito, por tudo que Jesus estava fazendo no meio do povo. Estavam querendo mais seguir as leis dele do que seguir as leis que Jesus queria que as pessoas fizessem. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, e amar o próximo como a si mesmo. Os fariseus, é engraçado que eles não queriam que curasse as pessoas ao sábado, não queriam que fizesse nada ao sábado, e Jesus sempre curando ao sábado. Aí Jesus repreende um deles e fala: se seu jumento caísse no penhasco aquele sábado, você ia fazer o quê? Porque naquela época, podemos imaginar que era o ganha-pão das pessoas. Então tem um jumentinho para levar as cargas, para levar as frutas, para vender durante a semana. E aí, você ia deixar seu ganha-pão morrer? Mas por que não curar uma pessoa no sábado? Ou seja, eram pessoas que pregavam, impunham tantas coisas sobre a sociedade, tantas leis, tantas coisas pesadas para o povo, mas nem eles viviam. E aí, quando Jesus chega para curar, para fazer um milagre, para fazer algo diferente na vida das pessoas, eles repreendiam Jesus. Que amor, que acreditavam essas pessoas? Seguir a lei de Moisés, mas não ter amor para com o próximo. Tentava o quê? O próprio apóstolo Paulo fala que se ele tivesse todos os dons, mas se não tivesse o amor, nada valeria para ele, se não tivesse o dom do amor. Então era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Era isso que Jesus estava instruindo o apóstolo Paulo falar, fazer, exortar e orientar o povo, como Paulo estava fazendo com a igreja de Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou seja, fazer o bem a todos sem exceção, mas dar uma atenção maior àqueles que estão conosco todos os dias de culto, os dias da vigília, quando tem encontro com Deus, a semana toda de culto. Essas pessoas que nós devemos ter um zelo, um carinho, um olhar especial para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estão buscando a Deus, estão buscando melhoras, estão renunciando a si mesmo para agradar a Deus. E às vezes nós, como cristãos, falhamos nisso porque nós olhamos muito lá fora, esquecemos de dentro.
o pastor certa vez falou que juntava-se com um grupo de pessoas que ajudou a irmã. E Tati até confirmou na época, disseram que ela disse que mudou divã, Alex, o pessoal foi na casa dela, botou piso, removou a parede. É essa atenção que nós devemos dar, uns para com os outros, dar uma cesta básica, ajudar uma reforma de casa, em algo que as pessoas necessitam. Ou seja, plantar, semear o bem, plantar o bem. Porque lá na frente você não sabe, pode ser você que pode estar precisando de uma mão, pode ser você que pode estar no lugar daquele irmão hoje. E aí? Agora, se nós ficarmos virando as costas para a pessoa que está precisando de um auxílio, para a pessoa que está precisando de uma ajuda, a gente ficar fazendo vistas grossas lá na frente, e se for a gente estiver precisando de algo e as pessoas começarem a abrir as costas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, fazer o bem. Não cansa de fazer o bem. Faça o bem sem cessar, para que nós venhamos plantar e colher o bem lá na frente, né? E assim agradeço a minha riquíssima oportunidade.